Boa noite a todos. A gente está começando a 15ª edição do Fica na Sua, gravando agora para no nosso acervo. É uma grata satisfação, já estou vendo alguns colegas aqui, Walter Senise e Fabiola. A Fabiola não faltou um dia. Ela tem, das 15 edições do Fica na Sua, ela esteve em 16. Tem que mandar outro extremamente assíduo que eu estou vendo aqui, devidamente uniformizado, do nosso amigo Ronaldo Cavalcante, vizinho da Fabiola. Walter Senise está interessado no tema hoje, já falou comigo hoje pela manhã, estou vendo ele aqui. Que eu vi que tinha entrado, não sei se continua aqui com a gente, a Rita de Cássia está esperando na sala de espera. Rita de Cássia, temos 3 colegas aí de Pernambuco hoje. Marília, você me ajuda a olhar a sala de espera? Boa noite, doutor Rodrigo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem com você? Você precisa me dar o telefone desse alfaiate seu aí, muito bem vestido você. É um tal de sucesso. Família Sucesso. O enxoval da Viex. Vai sair agora a coleção Primavera-Verão da Viex. Vou mandar também a camiseta aí. Você já recebeu um bocado que você prometeu, meu manga. Tá certo. Né? Porque eu prometo, fica na sua, a gente bebe depois, esquece. Tem que prometer de manhã. Tá aguardando. Eu e Fabíola estamos esperando um bocado de tempo essas camisas. É que a gente quer fazer um tecido mais sofisticado para vocês. Ó, Ademar entrou aqui também, representante da ABA BCH. Tudo bem, Ademar? Tudo bem, Rodrigo? Como é que Tudo tá? bom? Tudo. Tem uma concorrência desleal com você hoje aqui, hein? Não tem problema. Duelo de rubro-negros daqui a pouco. Ah, é? Duelo de rubro-negros daqui a pouco, hein? 9h30. Ah, sim. Não tem problema aqui. Nunca fiz gol na vida, não sei o que é futebol. Tá bom. Gente, a gente vai começar aqui. Eu queria agradecer demais aos nossos oradores que aceitaram o nosso convite para discutir com a gente, conversar um pouco sobre o marco legal do saneamento. Quem sugeriu esse tema para a gente foi a nossa grande amiga a Daniela Jacobo, que está com a gente desde o primeiro Congresso Ambiental, acho que antes disso. A Marília Madre, que ajudou a gente a coordenar esse Fica na Sua. Esse é o último Fica na Sua que a Marília coordena. A gente está chorando aqui na Viex, que ela está indo para uma entidade financeira, que é o sonho dela trabalhar, sai pela porta da frente. Então, obrigado, Marília, por todo esse trabalho que você fez com a gente, por mais um Fica na Sua. Obrigado, Giovanni Tomazoni. Giovanni, que vai ajudar a gente a entrevistar essa nossa constelação de hoje, que inclui a Fernanda. Queria agradecer o Edson também, já é veterano da Viex, apesar de não parecer. E o Bruno também vai ajudar a gente com a coordenação técnica do nosso Fica na Sua. Eu vou passar a palavra para a Daniela fazer o pontapé inicial, Daniela, e agradecer a você mais uma vez. A gente deve ir mais ou menos 1 hora, a gente conversando sobre o nosso marco de saneamento. Depois disso, a gente abre o microfone para quem quiser participar com a gente verbalmente, mas, por enquanto, pedir para quem estivesse assistindo se limitar a mandar as perguntas pelo chat. A gente tenta colocar em pauta aqui a conversa e depois a gente abre para todo mundo. Então, vamos lá com vocês. Daniela, já. Tá bom, obrigada, Rodrigo. Obrigada ao pessoal da Viex, a Marília, que fez contato. Quero cumprimentar também os colegas aqui do painel, Giovanni, Bruno, Sr. Edson, e todos que estão participando aqui. E realmente eu fui assim, não vou esconder que eu fiz uma campanha grande para esse tema, que eu acho assim da maior relevância, né? O marco legal, ele é uma das coisas talvez mais importantes que surgiram nesses últimos tempos, né, em função de universalizar e de trazer, qualificar, digamos, a prestação de um serviço tão essencial que é o saneamento básico, né, e que tem muito a ver com direitos assim fundamentais, como direito à saúde, direito Eu estou no mudo, não, né? Ah, tá. Pensei que agora eu vi.
Direitos tão essenciais, direitos tão fundamentais como direito à saúde, direito à moradia, né? Estão todos relacionados, então, ao saneamento e também ao meio ambiente, né? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, eu acho que esse marco traz tem esse grande objetivo que é de universalizar o acesso, né, a praticamente toda a população à água potável e esgotamento sanitário, né? Sabendo que a gente tem informações, né, do censo de que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e quase 100 milhões não têm acesso à rede de esgoto, a esgotamento sanitário, né? Então, ele tem essa grande importância nesse momento, ele vem junto com outros marcos também de setores estruturantes no país, né? Que agora, por exemplo, vai ser debatido o marco das ferrovias, da cabotagem, está prestes a entrar em votação a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que tem um pouco a ver também com saneamento. Depois, se der tempo, eu vou falar um pouco disso. E ele está calcado em 3 grandes pilares, então, como eu falei, a universalização, né? Uma prestação regionalizada, que eu acho que isso é uma das novidades também, que é para fins de obter um ganho de escala nessa universalização, né? Essa prestação regionalizada pode ser por meio de blocos de municípios, por meio de uma gestão associada de municípios, consórcios, enfim, isso está no artigo 49 da Lei 11.445, né, que foi atualizada pelo Marco Legal. E também ela está calcado num outro pilar, que seria uma regulação centralizada na ANA, né, que é a Agência Nacional de Água, que agora é a Agência Nacional de Água e Saneamento, né? A competência da ANA está no artigo 4º, né, 4º-A, né, da Lei 11.445, né? E que essa competência da ANA seria para editar normas de referência para os titulares desse serviço público, né, serviço essencial que é o saneamento, né, os titulares e as agências reguladoras locais, ou enfim, estaduais, né? Então, são esses 3 pilares, digamos assim, que o marco legal, que é a Lei 14.026, está calcada, né? É importante também que eu acho que esse marco legal ele trouxe como regra a licitação, né? Isso é bastante importante, né? Então, em formato, né, de concessão, né, na exploração desse serviço público, concessão plena, concessão parcial, parcerias público-privadas, enfim. Então, essas normas de referência da ANA, da Agência Nacional, elas seriam voltadas também para essa questão dessa modelagem de contratos, questão de desenho tarifário, enfim. Então, eu acho importante a lei ter fixado a licitação como regra. E ainda seria interessante colocar que esse marco legal tem algumas particularidades, porque ele trouxe o setor de resíduos sólidos, né, incorporou o setor de resíduos sólidos ao saneamento, né, e sendo que esses 4 setores, ou 4 segmentos, digamos assim, do saneamento, eles têm algumas diferenças, né, algumas peculiaridades, digamos assim, que talvez o Edson possa nos explicar melhor. Mas são particularidades, porque a questão essas componentes, digamos assim, elas são um pouco diferentes entre si, né? A captação, o tratamento e distribuição da água, a coleta de esgoto e também o despejo adequado, a questão também do manejo de resíduos sólidos, de águas pluviais, elas são um pouco diferentes, né, entre si. Então, tem essas particularidades e isso demanda, então, uma correta regulação. E também eu acho que é importante que haja uma comunicação entre a agência reguladora, a Agência Nacional, e as agências subnacionais, que eu acho que é importante esse bom relacionamento para que haja, então, essa pretendida universalização, né? E essa universalização ela é importante, essas regras são importantes, digamos assim, desse marco legal, para que haja, então, uma captação, né, de investimentos, atração de investimentos para se atingir, então, essas metas tão ambiciosas, né, que o marco traz.
Tem outras particularidades também que eu acho que seria interessante, se houver tempo, talvez eu pudesse falar, que é a questão também do licenciamento dessas infraestruturas, né? Porque o saneamento, além de ser um serviço, né, essencial, ele é um conjunto de infraestruturas, é um conjunto de instalações operacionais. Então, quando eu falei ali na questão da prestação regionalizada por blocos, enfim, como é que ficaria o licenciamento nesse caso, né? Qual seria a autoridade competente para licenciar, né? Visto que essa questão da competência no licenciamento é algo também bem intrincado, é uma questão bem tortuosa aí na área ambiental, no direito ambiental, mas como é que ficaria então, né? A lei nova 4.026, ela fala num licenciamento prioritário, um licenciamento simplificado, né? Dessas estruturas, dessas instalações, inclusive chega a falar, né, a questão da resiliência do meio onde estão instaladas essas infraestruturas, mas tem que talvez mais adiante, um decreto regulamentador, alguma coisa assim, explicitar qual seria, então, como é que seria esse licenciamento simplificado mesmo, quer dizer, seria simplificado, a própria lei geral do licenciamento agora que está, né, para ser votada, tem um artigo específico, né, para o licenciamento dessas infraestruturas de saneamento, né, mas fala que vai ser simplificado, prioritário, mas faz uma ressalva também no caput com relação à possibilidade de ser exigidos outros estudos ou estudos de impacto ambiental. Então, talvez não fosse tão simplificado assim, são 15 né? para as 9 já. Vocês nunca dormiram tão tarde. Tá bom. Então, não é só dar esse panorama para dizer que o setor tem essas peculiaridades. Não, são quase 9. E, enfim. Peraí, deixa. Eu vi com o microfone aberto aqui. Eu acho que está. Mas, enfim, tem essas particularidades que eu acho que têm que ser devidamente esclarecidas para que não haja, digamos, judicialização, né? Já sabe-se que houve algumas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Em face do novo marco legal, né? Que justamente questionam a competência da ANA em face da titularidade dos municípios, né? Então, acho que todas essas questões também têm que ser mais debatidas e talvez mais explicitadas por meio de regulamentos, enfim, para que não haja, assim, digamos, uma judicialização e que se consiga, então, essa universalização e essa qualificação na prestação de serviço. Bom, em linhas gerais, eu acho que era isso, não sei se... Obrigado, Daniela. Deu para dar o pontapé inicial. Eu tive que fazer em pouco tempo todo. Não, você resumiu mas, toda a história contemporânea de saneamento em poucos minutos. Então, acho que tá bom. Pode seguir. Eu acho que agora a gente queria convidar o Giovanni, pela nossa ordem. Eu acho que tem os nossos convidados e tinha algumas perguntas a fazer a eles. Boa noite, Giovanni. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa noite, Rodrigo. Obrigado, Daniela, pela introdução do assunto. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui nesse Fica na Sua. E o tema hoje é de alta relevância, alta complexidade. Isso tem impactos em meio ambiente, em saúde, em infraestrutura, investimentos para o país. Então, nós convidamos aqui duas pessoas que conhecem muito do assunto. A Fernanda Tanuri, que é gerente jurídica da CETESB, para quem não a conhece, muito especializada na área, trabalhando em grandes escritórios, e o Edson Carlos, que já está há mais de 10 anos, né, Edson, à frente do Instituto Trata Brasil, que é, sem dúvida, um dos grandes institutos aí sobre a matéria, que vem há anos contribuindo para a elaboração de leis, elaboração de regulação. Nós tínhamos convidado também um representante da ANA, que infelizmente não pôde comparecer, então, mas desde já agradeço também a ANA, que foi super atenciosa com a gente, a Agência Nacional de Águas. Bom, eu queria já desde logo passar aí para a gente discutir o que é mais relevante nesse marco regulatório, né? Tem muita coisa, como a doutora Daniela expôs, mas acho que tem alguns pontos que são mais sensíveis, acho que seriam mais interessantes a gente discutir, que é o que a gente tem visto que tem gerado mais calor, né? Então, a doutora Daniela falou muito da questão do objetivo maior da lei, que é a universalização, né? Então, até 2033, nós estamos falando aqui de 13 anos apenas,
dar 99% de acesso de água à população e 90% de acesso a saneamento. Bom, para quem conhece o Brasil, conhece a realidade dos municípios, dá para entender o quão agressiva é essa meta, né? E aí eu acho que essa já é a primeira pergunta que vale colocar, e eu queria já fazer ela direto para o Edson. Edson, se você puder aí com toda a sua bagagem esclarecer para a gente metas de universalização, né? Até que ponto elas são factíveis? O que você tem a dizer sobre isso para a gente, Edson? O que você ouve aí nas suas milhões de lives que você tem participado? Obrigado pelo convite, do Fica na Sua. Queria agradecer a todo mundo que está nos vendo. Bom, primeiro, aproveitando um pouco o que a Daniela disse, o Marco Legal ele é novo para todo mundo. Ele saiu do parlamento, portanto, ele não está totalmente dominado dentro do próprio governo federal. O governo federal está se debatendo em cima do novo Marco Legal. Muitas coisas foram colocadas lá, negociações lá no parlamento para acomodar todos os interesses e depois, quando a lei sai, o próprio governo tem que se debruçar em cima dela. Mas vocês são muito mais capacitados para falar juridicamente do que eu queria, acho que comentar um pouco para quem está nos vendo, por que nós temos um novo marco legal? Porque, para que tem? Se já tinha uma lei, como a Daniela disse, a gente tinha 11.445, que era considerado uma lei moderna, que trazia a imposição do planejamento através do Plano Municipal de Saneamento, trazia a obrigatoriedade da regulação, quer dizer, todo município tinha que se atrelar a alguma regulação, e aí o prefeito tinha a liberdade de escolher uma agência reguladora do próprio município, ou um consórcio, uma bacia hidrográfica, ou a agência reguladora do Estado. Então, assim, a princípio, foi uma lei muito comemorada pelo setor, porque a gente estava há décadas sem nenhuma lei do saneamento. Quando essa lei foi aprovada, uma das coisas mais relevantes ficou de fora, que era quem era o dono do saneamento, quem era o responsável, que era uma discussão eterna, né? O Estado era o município, por causa da escala seria o Estado por causa das empresas estaduais, ou é um tema local e teria que ser do município. Bom, isso só foi decidido depois no Supremo, né, com uma ação do Rio de Janeiro que o Gilmar Mendes definiu como município, mas isso não está na lei de 11.445. Isso era uma reivindicação que se fazia ao longo desses 11 anos até a gente começar a falar do novo marco legal. Uma outra grande reclamação que havia do setor era de que uma mesma empresa, pública ou privada, muitas vezes tinha que conversar com diferentes agências reguladoras que trabalhavam com regulações diferentes, critérios diferentes, legislações diferentes. Isso causava muito problema, porque, inclusive, tem um CEO de uma empresa que disse para mim que a empresa dele era uma empresa de mais advogados do que de engenheiros, né? Para poder negociar com tanta agência reguladora. Então, essa era uma reivindicação também. Mas eu acho que o pano de fundo é que, em 2018, ainda no governo Temer, caiu a ficha do governo naquela época de que a gente estava há 11 anos na Lei 11.445 e o avanço tinha sido pífio. O Trata Brasil, naquele mesmo ano, a gente falou isso, né? A gente teve, eu estou com os números aqui, em 2011 a gente tinha 82% de população com água tratada, 82%. 8 anos depois, 2018, a gente tinha 83%. A gente avançou um ponto percentual em 8 anos em água potável. Em coleta, a gente tinha 48% da população, em 2011 passamos para 53%, que a gente teve 5 pontos percentuais em 8 anos. E aí, nessa batida, tinha o tratamento também, a perda de água piorou. A gente já tinha perdas de água, já chegamos a 36% e voltamos à casa dos 38,5%. Ou seja, a gente não avançou. Como país, a gente não avançou praticamente. Então, a lei era muito boa, era necessária, mas ela não conseguiu dar o passo que o Brasil queria, que era levar o serviço efetivamente a mais alguém. Quando a gente fazia um recorte dos investimentos que eram feitos no Brasil, então, se o Brasil investia 12 bilhões, 4 vinham de São Paulo. Então, quando você tira São Paulo, sobra 8 bilhões para o Brasil. Quando você tirava Pernambuco,
Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, de 12 caía, esses 5 estados concentravam 8 bilhões. Então, quer dizer, sobrava 4 para o resto do Brasil. Então, na verdade, o Brasil não investia 12. Né? O Brasil investia, quando a gente olhava 10 estados da federação, teve um ano que 10 estados da federação investiram o que Campinas investiu. Então, quer dizer, desse formato, a gente não ia chegar à universalização nunca. Não tem a menor condição, porque os investimentos iam caindo, cada vez mais concentrados, onde já era bom, de algum jeito, ou já estava melhorando. E o Brasil, região norte, totalmente paralisada, sem avanço nenhum, um avanço pequeno no Nordeste, Santa Catarina sem avanço nenhum, Rio Grande do Sul com pouco avanço também, para não falar que era só um problema de estados pequenos, estados mais pobres. Então, quer dizer, nessa batida a gente não ia chegar nunca, nem 50 anos a gente não ia chegar próximo da universalização. Isso ficou claro. E aí todo mundo foi chamado em Brasília para poder dizer por quê, o que tinha faltado na lei original. Isso foi no governo Temer. E aí surgiu, dessas várias sugestões, surgiu a MP 844, que foi o começo dessa discussão toda. Depois a 868, ainda com o Temer, e nenhuma das duas foi votada. E depois já entrou o governo de transição do Bolsonaro, assumiu essa causa, e aí vieram os projetos de lei que tramitaram no Senado e depois na Câmara. Então, na verdade, isso veio de um fato concreto. O Brasil não avançava naquele modelo anterior. E aí não estou falando de empresa pública nem de empresa privada. Eu estou dizendo que não conseguia avançar. E alguma coisa precisava mudar. Uma das coisas era esse baixo investimento. O Brasil sempre dependeu de dinheiro do governo federal. Esse dinheiro foi minguando. Estados e municípios estrangulados do ponto de vista financeiro, sem a menor condição de ajudar as suas empresas de água e esgoto, as empresas também, um grande número delas sem nenhuma capacidade financeira para fazer frente, a não ser aquelas de sempre, que a gente já conhece, as grandes companhias, que se mantiveram atuantes mesmo nos períodos onde o Brasil investiu pouco. Então, a lei veio de um fato concreto, o Brasil não conseguia avançar. E aí, logicamente, veio a questão do setor privado, que também reivindicava um espaço maior, com esses contratos de programa de 30 anos, renovados quase automaticamente, nunca o setor privado ia conseguir entrar nesse formato anterior. Onde isso funciona bem, a empresa pode ficar lá 100 anos, não há problema nenhum. É até bom que fique, porque ela está fazendo um bom trabalho. Como a gente tem várias empresas estaduais e municipais trabalhando muito bem, são ótimas, como o Trata Brasil aponta todo ano. Mas e essas regiões que não avançaram nada? Se a gente pegar algumas empresas estaduais, elas são dos anos 70. Quer dizer, elas não começaram ontem na cidade. A gente tem capitais aí com 0 de coleta de esgoto. E a empresa estadual está lá desde 1970. Quer dizer, nós vamos dar mais 30 anos, mais 60 anos para essa companhia? Então, essa era a grande discussão. E aí foram colocados esses pontos. Quer dizer, tem uma meta nacional, que a gente acha, aí vindo para a sua pergunta, viu, Giovanni? 2033 não é viável. Todo mundo sabe que não dá. Nós fomos os primeiros a reivindicar uma data, a data de 2040, que acabou entrando depois como uma segunda opção. Mas a gente falou, tanto para o Tasso Gereissati como o deputado Geninho, que 2033 era inviável. Mas aí foi assim, não, tem que ter uma data desafiadora para todo mundo correr, porque se coloca 2050, em 2030 o pessoal vai começar a levantar da cadeira para ver como é que é, peraí, vamos começar a se mexer. Esse foi o argumento. Então, assim, a gente precisava de uma meta concreta. O Plan SAB, totalmente desacreditado, porque o Plan SAB não durou um ano, todas as premissas do Plan SAB não se cumpriram no primeiro ano, crescimento de 4% na economia, déficit zero, quer dizer, nada disso aconteceu. Então, o Plan SAB não funcionou de cara, então ele não era mais visto como o grande política a ser seguida, e aí se lutou para se conseguir uma nova redação que deixasse clara a titularidade do município, que trouxesse um órgão federal, depois foi escolhida a ANA, que pudesse colocar um pouco de ordem nessas agências reguladoras, tem mais de 60, quem não sabe, tem uma agência para energia elétrica, uma para aviação, uma para petróleo, e já tem 60 no saneamento. Então, foi colocado a ANA como um órgão o mais próximo do que o governo precisava para organizar um pouco as agências reguladoras. Foi colocada essa... E aí a outra crítica que se fazia era, e os pequenos municípios?
vão ficar abandonados, empresa nenhuma vai ter interesse nesses pequenos. E aí surgiu a ideia de montagem dos blocos regionais, essa premissa dos governadores, de montar os blocos regionais com arranjos que incluam todos os municípios, independente do tamanho. Então, isso foi fruto de 2 anos de conversa no parlamento. Eu fico chocado que, às vezes, as pessoas dizem não fomos consultados. Pô, foram 2 anos lá dentro. Eu participei de nem sei quantas audiências públicas lá no parlamento falando disso. Então, assim, todo mundo teve oportunidade de falar. Logicamente, nem todo mundo foi atendido. O próprio Trata Brasil não foi atendido em muitas reivindicações. A gente queria que tivesse ficado mais claro a responsabilidade sobre as favelas, sobre as áreas irregulares, sobre as áreas rurais. A gente queria que isso estivesse mais explícito, não tá lá citado, mas não está tão veemente como a gente queria. Mas, enfim, eu acho que o marco legal ele é fruto de um fato concreto. O Brasil não avançava. Do formato anterior, baseado praticamente 100% em recursos do governo federal, via Caixa Econômica, via FGTS, também não funcionava mais. Muitas regiões do Brasil comprovadamente não sairiam do lugar, como o Norte e o Nordeste, uma grande parte do Nordeste. Então, ela é um pouco resultado disso. Ele é unânime? Lógico que não, muito longe disso, tem muita crítica, todo mundo tem a questão dos vetos do presidente, que tem que ser ainda votados, tem a questão dos decretos que ainda não saíram, a questão da regionalização. O que é regionalização? Nem todo mundo entende dentro do governo do que nós estamos falando. Então, assim, eu acho que ele ainda é uma lei em construção, muita coisa vai ser debatida ainda, mas que ele é muito melhor do que a gente tinha, eu acredito que sim. Entendeu? Então, assim, para os meus primeiros pontapés aí para o debate. Obrigado. Não, obrigado. É muito esclarecedor e é interessante que a gente continua, mesmo com essa nova lei, né, e com todos esses dados que você trouxe para a gente, esse histórico, a gente, como eu disse logo no início, os municípios não são estruturados, então a gente não vê um avanço, né, nas estruturas de saneamento, de distribuição de água, tratamento de água, de esgoto, mas ainda há quem defenda que é um serviço essencial que tem que ser prestado exclusivamente pelo Estado, né, e que essa política de liberalismo dos novos governos, né, vindo Temer, Bolsonaro, diz que seria prejudicial, né, mas acho que os números, na minha opinião, falam por si só. Né? Então, a gente precisa, a gente fala mudar, virar essa página, né? E um outro comentário rápido sobre isso é que esses críticos também argumentam que muitas cidades, como Paris, Jacarta, Budapeste, voltaram atrás, né? Na privatização, digamos, né? Ou nas concessões, e que voltaram a prestar o serviço porque não deu certo, né? Mas ainda que exista uma justificativa, um argumento, eu continuo achando que para a nossa realidade a gente precisa ter essa mudança, a gente precisa ter uma injeção forte de capital e uma mudança de paradigma em saneamento, né? Não dá para a gente ter 5G no iPhone 12 e não ter saneamento para todo mundo, né? Muito bem. Bruno, você agora? Quero aproveitar para seguir nessa pergunta para o Edson, que eu preciso ser esclarecido de uma coisa que tem me atormentado bastante. Na verdade, as pessoas também têm me atormentado. Boa noite a todos. Meu nome é Bruno, eu trabalho com o Giovanni no TRW. Né? O Giovanni é da área ambiental, eu sou da área de direito público e regulatório. E Edson, eu queria fazer um comentário e te seguir com uma pergunta que talvez tenha uns pedacinhos, mas que, de fato, a gente tem conversado muito com investidor e potencial investidor e a gente tem chegado nos exercícios de futurologia, que são normais, né? A gente tem chegado a esses pontos chaves, né? Porque é o que você falou, é uma legislação que ela, em algumas partes, não teria como ser muito diferente do que até pela questão constitucional de titularidade, etc. Então, você não pode decidir ou impor determinadas regras aos municípios e etc., e que depende de muita coisa, e essas coisas subsequentes, está todo mundo aí brigando para resolver, né? A gente tem os decretos que eram para ter saído e não saíram, tem a discussão sobre quais vão ser os critérios para aprovação das empresas dentro dos decretos, ao mesmo tempo você tem, por exemplo, já mecanismos que estão, dá para se ver, o adiamento aí da SEDAI, né, das concessões do Rio de Janeiro, né, com 16 municípios já decidindo cair fora, né, do bloco e etc. E a pergunta é um pouco por aí,
eu queria saber do teu ponto de vista, de quem está na frente do campo de batalha mesmo, tá? Como é que a gente resolve algumas potenciais situações que elas não são causadas necessariamente pela lei, mas elas vão depender de outras normas e vão acontecer, né? E aí tem duas que me vêm à cabeça e eu tenho pensado muito nelas. A primeira é, considerando essa função da ANA como agência reguladora das reguladoras, né, e essa questão de que a ANA só pode estabelecer normas de referência para as agências locais e para os titulares, né, natural, ela não pode forçar legalmente isso, mas disso depende receber a subvenção, né, os recursos federais. O primeiro ponto é qual é o risco e como a gente pensa em prevenir que os prestadores de serviço não sejam reféns de um eventual jogo de empurra em que os titulares vão tentar culpar os prestadores de serviço por eventuais não cumprimentos da norma de referência, justamente por essa questão, inclusive, dos recursos federais. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, e isso tem a ver muito com universalização também, né? E a segunda que também tem a ver com isso sem dúvida nenhuma, houve mecanismos, eu acho que os mecanismos de formação de blocos de município foram até onde dava para ir numa legislação federal, né? Então, você mantém lá as regiões metropolitanas, que já estavam na decisão do Supremo, eles não têm opção, tem a opção, né, das formações dos blocos regionais, e você tem o bloco de referência, que é subsidiário da União. Mas esses mecanismos, justamente pela titularidade, eles não podem, tirando a região metropolitana, ela não pode ser forçada no município, né? Então, há dois riscos aí, eu não sei de verdade, eu não quero fazer uma ilação, até que ponto a questão da SEDAI também não teve política nessa questão dos municípios que saíram, mas tem um ponto do saneamento, principalmente para os municípios na formação de bloco que são mais lucrativos, seria um ponto de peso político, né, de barganha política, você entrar e aceitar entrar num bloco que vai ser mais lucrativo, mais atrativo ou não, e como lidar com o risco de municípios que não consigam se integrar, porque isso me parece ser uma situação que pode acontecer. E aí tem municípios que geram uma situação de não conseguir se integrar, não conseguem prestar, por não conseguir prestar, atingir meta, não conseguem o financiamento federal, e aí não conseguindo financiamento federal, que eles não vão conseguir isso mesmo, né? Então, a gente tem visto um pouco essas preocupações. Eu sei que foram muitas perguntas, mas eu estava igual criança, assim, querendo te escutar, então, pelo menos, tentei agrupá-las no mesmo tema. Bom, difícil, não tem resposta para muita coisa disso ainda, né? Mas o que a gente tem visto? A gente tem visto que tem muita falta de informação. Quando surgiu esse papel da ANA, houve críticas assim muito fortes à colocação da ANA com esse papel. Primeiro se imaginou que a ANA ia ser a agência reguladora do saneamento, ou seja, não precisava mais de nenhuma agência reguladora. Isso houve uma revolta grande, liderada pela ABAR, né, porque logicamente congrega tudo isso. Eu acho que a ANA foi, a Agência Nacional de Águas, através da Cristiane, da presidente, ela foi muito hábil em desarmar um pouco os espíritos, né, com relação a isso, né? Ela foi fazendo as reuniões, foi mostrando que não era isso. Na verdade, a ideia era compor, que o conhecimento, a ANA não tinha conhecimento nenhum de saneamento, que esse conhecimento viria das agências reguladoras, que viria do pessoal que está em campo, e esses espíritos foram sendo desarmados, vamos dizer assim. Agora, o que vai acontecer na ponta, a gente tem uma disparidade muito grande quando a gente fala agência reguladora. Você tem o Marcesp em São Paulo, que consegue peitar uma das maiores empresas de saneamento do mundo, que é a Sabesp. Tem força política, força financeira, e ela impõe a sua vontade como uma agência reguladora deve ter. E você tem a agência reguladora, que é uma sala do lado do prefeito. Então, isso tudo vai ter que se arranjar, porque esse recurso federal que está atrelado, ele, num primeiro momento, o município, aí já agregando as duas perguntas que você fez, num primeiro momento, o município pode não querer participar de um determinado bloco, isso está na lei, ele é o titular, ele pode, mas também está na lei que, a partir do momento que ele não se agrega, ele tem que assumir o serviço. Um município desse, a gente sabe que os municípios, tirando os maiores, os mais bem estruturados, não têm a menor condição de assumir o serviço. E essa meta vai ter que se impor, a meta de 2033 vai ter que se impor a ele. Então, eu acredito que isso passa primeiro, nossa experiência mostra que isso passa sempre por uma questão política, num primeiro momento, uma visão, às vezes, equivocada do prefeito,
que não entendeu o marco legal, ele acha que isso está sendo imposto a ele, ele é o dono do saneamento, ele não precisa. Mas o que a gente tem visto é que, à medida que o tempo passa, aí os municípios vizinhos vão se adaptando, a população começa a cobrar desses prefeitos, isso já aconteceu em vários lugares. A população começa a cobrar, peraí, aqui está resolvendo, aqui do lado está resolvendo, por que aqui não? Ou seja, o prefeito olha o eleitorado dele, esse pessoal olha o eleitorado. Então, no primeiro momento, eu acho que a gente vai ter, como teve no Rio de Janeiro, esses municípios que acharam melhor não entrar na modelagem que o BNDES colocou, é uma prerrogativa deles. Mas o que eu acho é que, com o passar do tempo, e isso está acontecendo, todos os leilões que estão saindo, que saíram desde o de Porto Alegre, agora a região metropolitana de Maceió, Cariacica e Mato Grosso do Sul, você vê que os investimentos pesados estão concentrados nos 5 primeiros anos. Por quê? Justamente porque eles querem mostrar rapidamente para a população que aquilo é sério. É o que a Sabesp está fazendo em Guarulhos aqui. A Sabesp tinha 5 anos para resolver o problema de água, resolveu em 2. Então, você vai ver tem pouco problema de água em Guarulhos agora. Por quê? Porque ela colocou toda a força dela em investimento para acalmar a população. Logicamente que o município de Osasco, que está do lado, a população fala, pô, então eu não quero mais intermitência aqui. Então, eu acho que vai passar um pouco por uma noção de realidade. Nós estamos num momento ainda de uma carta de intenção, que as agências reguladoras ainda estão com medo do que virá pela frente. Inclusive, nesse momento, a gente está lançando uma pesquisa junto com a ABAR para captar esse sentimento de dentro das agências reguladoras. A gente quer mostrar para o governo federal qual é o espírito que as agências reguladoras têm com isso. Então, existe uma incerteza muito grande dentro das agências reguladoras, como é que isso vai funcionar. Isso reflete no prefeito, reflete na empresa de água e esgoto. Então, eu acho que a gente tem que deixar rodar um pouco esse processo, tanto das agências reguladoras, quanto desses municípios que, num primeiro momento, decidiram, por uma questão deles, não entrar nesses primeiros blocos. No Rio de Janeiro, o que vai acontecer? A gente estava falando um pouco antes de abrir a transmissão. O Rio de Janeiro é um estado que tem grandes desafios, né? Você tem muitas áreas irregulares, você tem uma área metropolitana onde os municípios não podem não participar, eles vão ter que participar porque eles estão dentro da área metropolitana, mas você tem um entorno também de cidades gigantescas que tem muitas áreas irregulares, onde o prefeito vai ficar com esse abacaxi na mão se ele não entrar. Como é que ele explica para a população dele que o município do lado está avançando e ele, por uma questão XYZ, não entrou? Quer dizer, no primeiro momento, ele tem esse poder de negar, mas se ele não encontrar uma outra forma de regionalização, porque aí está atrelado, o recurso vai vir para quem está dentro de um processo de regionalização, se ele não estiver dentro de um outro processo de regionalização, ele também não recebe. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficando fora da curva. E eu acho que isso, naturalmente, ele vai ter que se enquadrar. Ele vai ter que se enquadrar num outro processo. Ou ele remonta a empresa dele e tem que ter sucesso, ou ele vai ter que propor para esses outros prefeitos uma nova forma de um consórcio, ou se tiverem no mesmo local um tipo PCJ por bacia hidrográfica. Eu acho que o mundo real vai se impor. Essa é a nossa percepção, porque o cidadão comum nunca esteve tão atento ao que nós estamos falando aqui hoje. Isso era uma conversa só de pessoas do setor de saneamento. Hoje, o cidadão comum está atento a isso. Então, eu acho que isso vai se impor devagar. Tem esses decretos que estão sendo feitos aí, o governo está ouvindo todo mundo, tem grandes consultorias sendo contratadas para apoiar o governo, quer dizer, gente do ramo. Então, eu sou otimista, viu, Bruno? Eu acho que isso vai se resolver aos pouquinhos. Nós temos até 2030. A gente, sendo muito pragmático, nós temos até 2040. 2040 são 20 anos, dá para fazer bastante coisa. Mas esses municípios vão ter que correr mais depois, porque eles podem perder o trem da história e vão ter que depois acelerar o processo. E outra, de 4 em 4 anos tem mudança também, né? Então, a gente já viu muitos municípios aqui da região metropolitana de São Paulo que não avançavam, mudou o partido, a Sabesp entrou, e aí muda tudo. Então,
eu acho que o mundo real acaba se impondo. Muito bem. E aí, falando quando fala em saneamento, né? A gente tem quando não tem o saneamento, você tem todo o impacto que esse esgoto causa, né? Impacto em saúde, tal, impacto no ambiente, né? E quem faz em São Paulo o controle de poluição é a CETESB, né? E aí é importante a gente aproveitar aqui a Fernanda, que então, de novo, para quem não vê, ela é a gerente jurídica atual da CETESB, e a CETESB certamente vai ter muito trabalho aí, né? Já que a gente está falando do maior estado do país, é o estado que mais investe, como o Edson colocou, mas é o estado que tem a maior população, então tem muitos problemas e controle de poluição não vai ser fácil, né? A CETESB certamente vai ter um papel importante para, em conjunto com os outros reguladores, pressionar aí as concessionárias e os próprios poderes executivos, né, os governos locais, para acelerar a implementação da política de saneamento. Como que a CETESB está se preparando, Fernanda? O que você conta para a gente do seu lado aí? Boa noite a todos. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que falar que o estado de São Paulo realmente está numa posição muito privilegiada nesse cenário. Eu peguei aqui, coletei alguns dados que é do nosso relatório de qualidade de águas interiores de 2019, que foi publicado agora em 2020, e no município de São Paulo nós temos 89,5% de coleta de esgoto, e desses 73% tem tratamento. Pensando no estado de São Paulo, 89% tem coleta de esgoto e 63% com tratamento. A gente tem essa diferença entre coleta e tratamento, porque quando não tem, às vezes tem a conexão com a rede, mas não tem o tratamento. E nos copos d'água, né, que são classificados como 4, que é a pior classificação, com um planejamento de tratamento, a CETESB pode liberar a construção, a operação, que seja, e colocando diretamente nesse corpo d'água que é classe 4. Então, algumas situações têm essa transitoriedade que a gente chama e é possível ter a coleta sem o tratamento. Mas mesmo assim é um cenário muito bom se você considerar com o resto do país. A partir agora com o novo marco, a gente vai ter a obrigatoriedade de ter 99% nesse tratamento. Então, isso vai melhorar também a qualidade dos rios, porque mesmo ele sendo classe 4, quando vai diminuindo a recepção, né, desses efluentes com resíduos, ele pode ir naturalmente se recompondo e tendo ações como está tendo no Rio Pinheiros, no Complexo do Tietê. Eu acho que a CETESB também, a gente teve uma grande mudança com essa nova gestão, a gente fez a gente cooperou com a CIMA para fazer diversas resoluções, e um ponto importante também que o novo marco trouxe é a regularização, a obrigatoriedade de dar saneamento para as ocupações irregulares que vão ser via REURB. Então, na lei de regularização fundiária, tem essa obrigatoriedade, né, de regularização, e agora, combinado com o marco legal de saneamento, as empresas que ganharem a licitação, né, no caso, vão ter a obrigatoriedade de dar esse saneamento para essas áreas. Então, recentemente também saiu a resolução CIMA número 50 de 2020, que é justamente sobre de quem é a competência de analisar essas questões, que a CETESB ficou especificamente, né, porque essa competência de fazer o licenciamento ambiental das áreas das ocupações, então, irregulares, é do município. A CETESB ficou justamente com a parte de saneamento. Então, nós também temos a resolução, que era na época SMA 56 de 2010, que trata como é esse licenciamento, acho que a Daniela falou no início, como é o licenciamento, a competência dessas obras de infraestrutura. Então, a nossa resolução aqui, a gente falando da competência estadual, tem a listagem do que é dispensado de licenciamento, e tem também a diferença do que é com a RIMA, que vai para a diretoria de impacto e avaliação de impacto ambiental, ou para a diretoria de controle e licenciamento ambiental, que fica no âmbito das agências, né? Acho que também, como tem gente aqui de fora de São Paulo, acho que só dando uma explicação,
a CETESB tem 2 diretorias de licenciamento, sendo uma que é de significativo impacto, que fica na sede, e temos 46 agências espalhadas pelo Estado que fazem um licenciamento, como a gente brinca, é o médico geral, né? Então, eles fazem todos os tipos e nós temos os especialistas para atividades mais complexas que ficam na sede. Então, o que não for licenciável pela CETESB está listado nessa resolução, Daniela, e então ele pode ser para o município ou simplesmente ter uma dispensa de licenciamento. E o que é de significativo impacto vai para a diretoria I e o que não é vai para a diretoria C. Eu acho que é uma norma de 2010, então com certeza a gente pode revê-la. A CETESB está fazendo diversos grupos de trabalhos internos e fazendo uma revisão muito grande de todas as normas, mas tem também, né, tratando um pouco dos resíduos, a Câmara Ambiental de Resíduos Sólidos, que os empreendedores, os setores e os diversos participantes dessa discussão trazem as questões que são mais sensíveis para dar encaminhamento. Então, com certeza, também com esse novo marco vai vir questionamento. Agora, uma grande discussão, eu acho que até em outra oportunidade, quando eu não estava na CETESB, eu tive a oportunidade de ter com o Giovanni, o que é resíduo, o que é rejeito, como fazer o tratamento diferenciado dessas duas questões. Eu acho que esse é o maior nó que a gente tem quando se fala de resíduos sólidos, quando se fala em Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e agora que ele foi abarcado também pelo marco legal do saneamento. Também a gente tem um programa que eu sou super fã na CETESB, que a doutora Patrícia, né, nossa presidente, trouxe quando assumiu, que é o CETESB de Portas Abertas, que não só para os empreendimentos específicos, para um empreendimento que seja, mas o setor vir a CETESB, tirar as dúvidas, trazer quais são esses questionamentos que se tem, para a gente poder trabalhar e desenvolver um grupo técnico específico que seja. Então, esses 2 programas, principalmente, de abarcar as dúvidas do setor, isso eu acho que a CETESB tem feito de melhor, né? E aí também só um terceiro que eu acho que é a logística reversa, que a gente teve a resolução SMA número 45 em 2015, quando a doutora Patrícia era secretária de Meio Ambiente, e agora, recentemente, saiu, eu esqueci o número, se eu não me engano, é a 117 de 2019, que é a decisão de diretoria, que traz a obrigatoriedade de ter o plano de logística reversa dentro do licenciamento. Então, só tem a renovação, só tem a licença de operação, quando se tem um plano e quando tem a efetivação desse plano de logística reversa dentro do empreendimento. Então, esse é um grupo de questões que a gente traz para poder lidar com resíduos, para poder também lidar com essa questão de saneamento. Não sei se teria mais alguma dúvida, Giovanni. E está fazendo escola, né? Essa decisão de diretoria aí está sendo replicada em outros estados e tem dado um calor, né, Daniela, para os advogados aqui. Não é fácil. Mas a CETESB certamente tem um papel muito importante aí de controle de poluição, né? E licenciamento. Acho que tenho certeza que vocês lá vão também ser exemplos, já são exemplos para demais agências no país e vão continuar sendo aí, especialmente no estado de São Paulo, que é o estado que vai acabar recebendo talvez boa parte de investimentos aí. Muito bem, Bruno, vai lá. Edson, puxando um pouquinho a conversa que a gente estava tendo sobre municípios pequenos e etc., né? Eu sei que já está um pouco clichê falar do veto do artigo 16 e tudo mais, mas tem um ponto aqui que também a gente poderia dizer que é uma questão que vai estar clareada daqui a 6 dias, né? A nova previsão de votação é 4 de novembro, mas na verdade nós não sabemos se vai ser votada, esse deve ter sido o 5º adiamento né, do veto. Em relação ao veto do artigo, porque a questão do artigo 16, e aí, sem me posicionar sobre se o artigo era positivo ou não, mas o efeito do artigo 16, que era, né, regularizar aí os contratos, né, as situações de fato, os contratos de programa e dar os 30 anos, nos parece, queria saber se você tem essa mesma impressão, e depois uma outra pergunta, que tem um reflexo na manutenção do veto, que é talvez desidratar o interesse na privatização
de algumas das empresas, porque dependendo da empresa, né, todo mundo vai ter um freio de amarração se o veto for mantido, todo mundo vai ter que olhar mesmo processos que tenham sido iniciados, né, porque lembrando que a imprensa fala toda em privatização da SEDAI, mas na verdade é concessão, fala privatização da Sanesul, na verdade foi uma PPP, né, mas nas empresas que se pretende privatizar mesmo, vai ter que voltar, olhar, ver quais são as atividades que elas fazem, fazer uma due diligence novamente, ver o que elas têm de situação aí que não seria convalidada por esses 30 anos, então talvez algumas das empresas nem sejam privatizadas, não haja esse interesse, e o foco acabe sendo na concessão, né? A pergunta que eu te faço é, nessa situação de manutenção de veto, um pouco na decorrência disso, né, e a gente conversou, a gente teve alguns eventos com os secretários estaduais que chegaram a dizer, eu não sei quantos contratos em situação de fato o meu estado tem, aí, quanto a gente atende que está regular ou não, né? Corre um risco da gente, na verdade, ter um problema para o cumprimento inicial aí das obrigações e até uma perda de qualidade de serviço, porque a partir do momento que, se o veto for mantido, essas empresas perderem esse contrato por enquanto, a gente vai ter municípios que não conseguem se organizar para rapidamente fazer um processo de concessão e também de haver um pouco de saturação de mercado por excesso de município disponível, né, e menos investidores, porque os investidores estão ávidos agora, mas a gente não sabe quem vai ficar. Como é que você vê a solução prática para essas situações, principalmente no caso de manutenção do veto, né? Se o veto cair, eu acho que todo mundo sabe mais ou menos qual o caminho que as coisas vão tomar. Bom, primeiro é importante acho, colocar para todo mundo o porquê desse artigo 16, né? Se a gente lembrar a tramitação, várias vezes o processo empacou por rejeição, principalmente de governadores. Lembram? Era carta de governador que saía na véspera da votação, aí governador dizia que não... Tinha governador que estava na lista do sim e do não ao mesmo tempo. Então, tinha governador que não estava em lista nenhuma, mas queria estar. Enfim, havia uma... E a grande questão era o que acontecerá com a empresa estadual? Principalmente os governadores do Nordeste tinham uma resistência muito grande ao andamento do projeto de lei por conta dessa dúvida, né? Porque são empresas muito grandes, muito importantes do ponto de vista financeiro e político. Não podemos esquecer que você ter uma empresa desse tamanho, você tem, de certa forma, uma interface com a maior parte dos prefeitos ao mesmo tempo. Os prefeitos eles acabam tendo que conversar com o governador por conta da empresa estadual. Então, havia uma grande rejeição. Isso foi diminuído a partir dessas conversas de manter os 30 anos com essa ideia de arrumar um pouco os contratos, né? Arrumar os contratos e aí dava mais 30 anos. Isso eu acho que até o setor privado já tinha se acostumado com essa ideia, tanto que ninguém imaginava que fosse vetar isso. E o argumento principalmente do Ministério da Economia, mas depois isso perpassou para o governo inteiro, era que isso na verdade, era contra o espírito do marco regulatório, que era de acelerar. E isso poderia dar, na verdade, dar uma sobrevida ao modelo antigo, que era, na visão deles, ruim. Nós, no Trata Brasil, a gente fez uma análise disso e a gente, para nós, com veto ou sem veto, tanto faz, porque a gente acredita que, na verdade, o que vai definir é a capacidade que a empresa vai ter que comprovar se ela vai ter capacidade para continuar no município ou não. Não adianta ela ganhar 30 anos se ela não conseguir provar que ela vai resolver o problema, ela tem que sair do mesmo jeito. Então, assim, a gente acha que o veto, com esses 3 últimos leilões, isso vai dar uma chacoalhada no Congresso, porque, principalmente o leilão de Alagoas, que teve uma outorga de 2 bilhões, algo que ninguém imaginava, isso deve balançar um pouco aí a visão dos governadores, né? Não todos, mas talvez alguns aí que eram contrários, né? Podem, enfim, voltar atrás nessa questão dos vetos. E eu acho que a formação dos blocos ela veio justamente para ajudar a resolver um pouco essas questões, né? Dos municípios que possam se sentir mais esquecidos e tal. Assim, se houver se os governadores forem hábeis nesse momento, onde a bola está com eles, que aproveitar esse momento para conversar com seus prefeitos, para fazer com que esses arranjos, como o governador da Bahia fez, por exemplo,
se antecipou a tudo isso, fez um bom trabalho de articulação, fez uma regionalização antes, se antecipou a todas as discussões e até serviu como modelo para essa discussão. Ele, na verdade, é um grande instrumento que se colocou na mão do governador, e ele, se ele usar isso habilmente, eu acho que minimiza muito essas preocupações que a gente está falando aqui, dos prefeitos, por acaso, não acabarem não entrando em alguns deles, né? Porque a gente sabe que, na prática, muita rejeição é política. A gente já fez muitos projetos em agências, junto com agências reguladoras, e em bacias hidrográficas, e a gente via que, no fundo, a briga era política, ela não era técnica. Porque, tecnicamente, é um serviço conhecido, dominado, as companhias sabem fazer. Quando não fazem é porque você tem uma ingerência política, ou você tem um enfraquecimento da companhia, seja ela municipal ou do Estado. Mas uma vez que você tenha recursos, o prefeito está integrado no processo, participa das discussões e você consegue investimentos, o município avança, independente do tamanho, né? Porque isso também foi uma crítica, né, Bruno, que se fazia muito, né? O município pequeno não tem atração. Aí a Bicom foi lá e mostrou que mais de 50% dos municípios que ela opera são municípios abaixo de 50 mil habitantes. Quer dizer, também não é verdade que município pequeno não é vantajoso. Enfim, então eu acho que esse momento os governadores vão ter um papel muito importante. Eu acredito, eu acho que muito dificilmente o veto vai ser mantido, mesmo com esses leilões, porque eu acho que isso pelo menos conversando com alguns parlamentares, isso é quase tido como uma questão de honra lá. Então, isso tende a prevalecer, mas é só uma ideia, uma percepção minha. E aí, em caindo o veto, realmente aí essas empresas estaduais vão ter que correr para fazer o que não fizeram historicamente, né? Você viu que fizeram um levantamento, tem mais de 1.000 municípios sem contrato nenhum, não é nem contrato falho, né? Se a gente pegar os que têm contrato falho, nós vamos para 3.000 aí brincando, né? Então, aí essas empresas vão ter que realmente, até março de 2022, elas vão ter que arrumar todos esses contratos e comprovar a capacidade de ficar lá, porque também não adianta comprovar o contrato, arrumar o contrato, deixar ele regularzinho, se ela não continuar sem capacidade de resolver o problema, não vai adiantar nada. Então, eu acho que isso, num primeiro momento, foi uma cartada importante para se aprovar a tramitação, acelerar a tramitação, mas os outros itens da lei, eles vão prevalecer. Claro que esse decreto não saiu ainda, a gente não sabe se ele vai ser mais rigoroso ou mais flexível. Há toda uma discussão agora, né? Se ele vai ser... Existem aí visões de que ele tem que ser rigoroso para quem ficar realmente resolver o problema. Tem visões de que ele não pode ser tão rigoroso, senão ele exclui todo mundo do setor. Enfim, não é uma discussão simples, mesmo dentro do governo, há alas diferentes, com visões diferentes quanto a esses decretos. Mas eu acredito que, em mantendo ou não mantendo o veto, eu acho que os governadores vão ter um papel muito importante nessa articulação nesse primeiro momento. E, logicamente, esses próximos modelos que o BNDES está colocando na rua, Amapá, Acre, Rio de Janeiro vai acontecer, ele pode ser adiado agora por questões eleitorais e questão do governador, que teve todo esse problema, mas vai acontecer. Quer dizer, em isso dando certo, eu acho que a cada leilão que passa, vai ficando claro que a coisa é para valer. E aí prefeitos e governadores começam a ter uma visão um pouco diferente do que vinham tendo até agora. E a gente sabe que, no final das contas, o decreto, seja lá como vier, né, essa discussão toda do nível do critério para capacidade econômica financeira, é que a gente sabe que vai ter chuvas e trovoadas e quem ficar de fora vai judicializar, né? Porque existe aí um argumento potencial que poderia fazer, que você está mudando os parâmetros do contrato, etc. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Né? E eu acho que um exemplo interessante que você citou é o exemplo do Amapá, porque o Amapá pode ser um exemplo de sucesso, porque eles juntam ali acho que são 16 municípios, né? Todos eles.
juntam todos num grande acordo, assim, nesse sentido. Então, acho que é um exemplo bastante positivo, né? Esses estados com menos municípios conseguir congregar todos num grande bloco na medida do possível. Outra coisa que você falou, que acho que vale a pena a gente bater papo, é questão de privatização. A gente acredita que isso vai ser a minoria da minoria dos casos. Uhum. Por quê? Porque, primeiro, politicamente é muito mais fácil você aprovar alguma coisa que mantenha a companhia que está lá. Você reduz tensões, você reduz pressão. Privatizar ou vender a companhia é uma coisa muito, como o Zema está falando, por exemplo, em Minas, mas isso já era a plataforma dele antes dele ser governador. Quer dizer, sempre ele falou isso, não é de agora. Então, era de se esperar que ele continuasse tomando com essa decisão. Mas, na maioria dos casos, como o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso. A SEDAI continua existindo. Ela cuida da produção da água, produção e tratamento da água. Todo o resto vai para alguém. Alguém que pode ser uma Sabesp. Não é verdade? Isso é uma outra coisa, que a participação da Sabesp no leilão de Maceió foi muito simbólica. Que nós do Trata Brasil, a gente vinha dizendo tudo isso para a imprensa, porque ninguém falava. Eu falava para os jornalistas, não, a lei não é para o privado, ela é para qualquer companhia. Qualquer companhia. Agora, o governador do Espírito Santo, junto com o presidente da CESAM, está falando a mesma coisa. Nós queremos nos capacitar, nós queremos nos capitalizar, nos juntar com alguém para disputar esses leilões por aí. Quer dizer, era só a Sabesp, agora a CESAM, daqui a pouco vem a Sanepar. Enfim, é realmente um potencial para qualquer grande companhia. Então, eu acho que muitos governadores vão rever essa estratégia, como São Paulo está revendo. São Paulo, até agora há pouco, a gente falava da venda da Sabesp, agora a gente está vendo a Sabesp disputando leilões por aí. Então, eu acho que esses próximos passos aí, eu acho que até março de 2022, é uma arrumação, como você disse bem, é uma arrumação da lei. Todo mundo vai estar tateando, aprendendo, mas à medida que esses leilões forem saindo, eu acho que a coisa vai ficando mais clara de que primeiro, o marco legal é para valer, o setor privado não estava brincando quando tinha vontade, que as grandes companhias públicas vão entender que tem espaço para crescer. Eu acho que aí o cenário vai mudando naturalmente. Excelente. Eu queria aproveitar... Rodrigo, podemos seguir aqui? Podemos. Eu queria só aproveitar que você me deu a palavra para lembrar que no dia 25 de novembro a gente vai estar discutindo isso novamente no Congresso Ambiental sobre a coordenação do Giovanni e também com a participação do Dr. Edson Carlos no terceiro dia do Congresso Ambiental. Então já convido todo mundo para estar com a gente lá, onde a gente vai poder aprofundar esse assunto em 90 minutos. Quem tiver pode ser presencialmente ou telepresencialmente. E lembrar que daqui a 15 dias, 14 na verdade, tem outro Fica na Sua, que vai falar da importância e o papel do departamento jurídico na sustentabilidade, com a doutora Renata Amaral. Então, já fica o convite aqui para a próxima edição do Fica na Sua. Então, Giovanni, desculpa ter sequestrado sua palavra, a gente continua agora, temos mais uns minutinhos ali. Acho que dá para a gente... Giovanni, eu tenho 15 minutos, tá? Se puder responder Ótimo. Mais alguma coisa. Eu ia, na verdade, direcionar essa próxima pergunta para a Fernanda, Edson, se você me permite, que é o assunto dos lixões, né? Que a gente tem a Lei de Resíduos Sólidos, na Política Nacional, que já está há alguns anos aí, e que tinha estabelecido metas, né, para o fim dos lixões, dos aterros sanitários não adequados, né? Mas o Estado de São Paulo foi pioneiro, mais uma vez, aí, e muito por conta da atuação da CETESB. Então, eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho do trabalho que foi feito, né? E como que os outros estados e municípios, Fernanda, o que eles têm que fazer para acabar com esses lixões dentro desse novo prazo que foi dado pela Lei de Saneamento, né? Qual é o lessons learned aí de vocês? Bom, a CETESB começou em 1997 a fazer a avaliação de todos os aterros e também ela faz um inventário, que é o inventário de resíduos sólidos, classificando os municípios com relação à destinação dos seus resíduos, né? Dos seus rejeitos, né? Falando assim mais adequadamente. Então, agora, nesse publicado em 2020, foram avaliados 639 municípios. A gente não avaliou
6 municípios, porque eles encaminham seus rejeitos para outros estados, então por isso o município não é avaliado. E nesses só 29 municípios foram classificados como condições inadequadas. Antes havia controlado, inadequado e adequado. A gente aboliu essa questão de controlado, então não temos mais essa classificação controlada, é sempre inadequado ou adequado. E São Paulo não tem mais lixão. Então, como o Giovanni falou, isso é uma questão de muito orgulho. A CETESB sempre fala isso, porque foi uma atuação muito forte do órgão ambiental. Existem as métricas que devem ser seguidas e a gente foi atrás, autuou, fez o licenciamento de regulação, de regularização. Então, bateu muito forte, foi uma atuação muito forte da CETESB para poder conseguir esse resultado. Então, hoje, 97,8% dos resíduos do estado são adequadamente dispostos. Isso é muito relevante, né? A gente traz também que foram incentivadas outras maneiras de utilizar e reduzir o encaminhamento de resíduos para aterramento. Então, na SMA 117, por exemplo, quem recebe, né, os aterros que recebem resíduos precisam demonstrar formas de reduzir o volume de resíduos recebidos. Então, há uma grande discussão nessa questão, mas eles próprios que recebem esses resíduos têm que fazer uma forma de fazer a cadeia reversa e procurar ter a recuperação, seja material ou energética, desses resíduos e apenas os rejeitos virem. Isso também é uma forma que o Estado encontrou de reduzir, porque o aterro tem uma vida útil muito limitada, né? Na questão da Baixada, por exemplo, os aterros já estão num limite muito pequeno de vida útil. Eu acho que tem que se pensar em solução para não ter aterramento. A gente tem a SMA, a resolução CIMA número 79, SMA número 79, que trata do licenciamento das atividades de tratamento térmico, né, as URIs. Atualmente nós temos 4 unidades de preparo de CDR e uma de utilização desse CDR. Então, recentemente também teve a resolução SMA que fala dos combustíveis derivados de resíduos sólidos, né, CDR, que é a 47 de 2020. Então, essas formas alternativas são muito boas. E essas, como eu falei, né, essa tese acaba fazendo, junto com sua equipe técnica, o apoio à secretaria para essas resoluções saírem. Eu acho que essa é uma boa oportunidade dos outros estados também verificarem como a gente está tratando essa questão dos resíduos, que é justamente, né, como eu falei, tratar como resíduo que tem valor econômico, que a gente tem que aproveitar e não simplesmente tratar como rejeito e encaminhar para aterro. E também pensando um pouco, né, na questão de uso de matéria orgânica, a gente fez mais com relação à educação ambiental, principalmente a resolução CIMA 69 de 2020, que é de compostagem e vermicompostagem, né, para baixo impacto, dispensando de licenciamento justamente para ter esse incentivo. E foi criado um grupo técnico interno para aprovar e verificar novas formas de licenciamento dessas que são de médio e de significativo impacto. Então, é sempre pensando na utilização do rejeito, porque quanto menos for aterrado, menor a gente vai ter esse problema até para o encerramento dos lixões. Se não vai ter grandes volumes, né, se a gente conseguir passar para um outro tipo de tratamento, com certeza fazer essa migração para um aterro controlado, um aterro adequado, será muito mais fácil. Não, com certeza, né? E o próprio MMA agora recentemente emitiu também, né, regulamentações nesse sentido para incentivar a incineração, né, reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos. Então acho que de fato é um caminho que tem que ser perseguido aí para diminuir essa massa em aterros, né? Bruno, quer tentar pegar os últimos minutinhos do Edson aqui? Vamos, prometo que essa é filosófica, mas não deve ser muito complexa. A gente ficou falando, e você falou bastante... Alguém tinha prometido fazer uma pergunta que ia deixar o Edson desprevenido aí. Não, jamais, muito pelo contrário. Eu que vou ficar menos desprevenido quando estiver conversando com investidores, etc., por conta desses conhecimentos que estou
roubando e anotando obsessivamente aqui dos pontos de vista do Edson, tá? A pergunta é um pouco filosófica, mas eu acho que ela é relevante, porque é uma conversa que a gente tem tido com o pessoal da área privada também. Você falou bastante aí sobre a importância de, vamos dizer, uma certa educação, conscientização, entender mecanismo, né, por parte dos agentes públicos. E qual a relevância da gente passar isso também para os potenciais investidores, para, além daquela coisa, ou grupo de pressão, né, frente a Congresso, política, etc., ou participar de licitação, né? Participar de concessão, participar de etc., considerando que há mecanismos na lei que permitem espaço para um input que pode ser muito qualificado, que é de quem trabalha direto com isso, né? Então, assim, o prestador de serviço pode apresentar input que vira plano básico para o titular de serviço, né? Que vira plano básico de saneamento. Até na formação de bloco regional, saber como é que funciona, não funciona. Eu acho que tem um input aí dos privados e de quem faz a coisa, que pode ser muito mais técnico na hora de ajudar até ver economicidade de juntar um município aqui com outro e como é que você vê a necessidade deles estarem atuando para além da participação só num processo de concessão, ou seja, uma atuação de antes e pensando aí anos para depois colher os frutos. Então, eu acho que isso seria o mais lógico, né? Colocar esse capital, esse conhecimento já adquirido a favor da formulação do planejamento que virá a seguir. A questão é que muitas vezes isso é mal visto. Às vezes isso é visto como o setor privado está influenciando o planejamento. Então, infelizmente, a gente ainda não, acho que não tem essa maturidade de entender que, na verdade, a gente está pondo um conhecimento à disposição, que é um pouco o que essas empresas faziam, né, no passado, quando entravam no município para fazer aquela análise prévia, para ver e tal. Isso foi contestado, porque parecia que o município, que a empresa privada já estava lá carimbando a sua participação naquela cidade. Isso deu uma confusão, então as empresas até retrocederam nisso, né? Mas era um pouco isso, né? Uma empresa que se responsabilizava de chegar lá, fazer uma análise concreta da situação, entregar para o prefeito uma visão, teoricamente, deveria ser teoricamente neutra, porque, na verdade, ele tem que entregar para o prefeito uma visão técnica, para que o prefeito pudesse tomar a melhor decisão possível. Então, eu sempre achei que as companhias, elas podem e devem influenciar. O problema é que nem sempre isso era bem visto, justamente por essas pressões políticas aí. Mas, pô, o cara está fazendo de um jeito que é para ficar para ele mesmo. A empresa pública está vendendo terrorismo para não sobrar para ninguém continuar ela lá. Então, assim, eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que deveria absorver esse conhecimento. Ninguém sabe mais da cidade do que quem está operando lá. Então, essas empresas sabem. Essa cooperação deve acontecer. Infelizmente, a gente vê que não é. A gente acompanhou um caso aí, uma cidade no sul do Brasil, que eu prefiro não falar nem o estado, onde a empresa que tomou posse, que ganhou a concessão, teve que chamar a polícia para roubar a porta para entrar na estação de tratamento, porque a empresa que saiu sumiu com todas as chaves. Quer dizer, interação zero. Quer dizer, é isso que não pode acontecer, entendeu? Porque, assim, já que você ganhou, se vira aí. Né? Sendo que a cidade é a mesma, todo mundo mora naquela cidade, o funcionário mora na cidade, o diretor mora na cidade. Então, assim, eu concordo contigo, eu acho que isso deveria ser aproveitado. Isso daria mais segurança para o investidor também, saber que esse conhecimento está sendo aproveitado. Eu recebi lá no Trata Brasil, mesmo a gente não tendo nada a ver com o negócio, eu recebi investidores de vários lugares do mundo, japoneses, israelenses, americanos, espanhóis, que vinham lá e nenhum estava preocupado com o volume de dinheiro que o Brasil precisava. Todo mundo estava preocupado em segurança jurídica, estabilidade política. É isso que eles querem saber. Mas e o próximo prefeito? Mas e o próximo governador? Ele pode isso, ele pode aquilo? É isso que assusta o investidor, principalmente o investidor de fora. Quem está aqui já sabe o jogo. Então, você vê, esses leilões todos que aconteceram, quem ganhou foi quem já está aqui. Então, o BRK está aqui, a IGE está aqui, Águas do Brasil está aqui, a EGS está aqui, Iguá, Sabesp. Né? Eles estão aqui, eles sabem o jogo.
sabe que por mais interferência política que tenha, por mais contrários, movimentos contrários, a água anda, a água corre. Os tempos passam, os serviços vão chegando. A Fernanda falou uma coisa muito certa aí. Quer dizer, coisas que há 10 anos a gente achava impossível. Eu sei porque eu vim dessa área de resíduo. Trabalhei muito tempo dentro da Biquim, como colaborador e tal. Logística reversa era impensável. Incineração, imagina. Isso era coisa de os países, o que se vendia um terrorismo de que incineração é o demônio, todo mundo vai ter câncer. Eu participei de tudo isso. Quer dizer, hoje a gente está falando, e a gente falava, pô, mas em Paris tem, na Noruega tem, na Dinamarca tem, quer dizer, na Suécia tem. Quer dizer, os países ambientalistas mais ferrenhos do mundo têm recuperação energética, né? Queima com recuperação energética, equipamentos altamente capacitados para dirimir qualquer substância. Quer dizer, olha quanto tempo passou, né? Faz 10 anos que eu estou no Trata, quer dizer, pelo menos 15 anos aí, mas hoje a gente está falando disso. Então, eu acho que assim, as coisas vão acontecendo, elas vão. Acho que a gente vai meio caranguejo, dá 2 passos para frente, dá 1 passo para trás, dá mais 2 para frente, mas eu sou otimista, eu acho que pior do que estava não vai ser. As pessoas falam assim, mas você é privatista. Eu não sou nada. Falei, eu faço projeto com a Sabesp, eu faço projeto com Campinas, eu faço projeto com Uberlândia, que são cidades que atuam muito bem, faço com empresa privada. A gente é a favor do bom saneamento. Se a empresa for A, B ou C, isso é uma questão pouco relevante para nós. Eu acho que é uma coisa atrasada, uma discussão atrasada. A gente precisa ter o melhor serviço, a menor tarifa possível, bem regulado, bem fiscalizado. A gente não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Botar o pitbull em cima da empresa privada e deixar a empresa pública solta. Ou o inverso. Privado é porque é privado que tem carimbo que vai funcionar, tem que ser fiscalizado, tem que ser cobrado, e se não funcionar, tem que sair do mesmo jeito. Isso, a regra tem que servir para todo mundo. O que não dá é para a gente continuar discutindo. Uma pessoa que tem 50 anos de idade até hoje não tem água na torneira, o esgoto até hoje passa dentro da casa dela, e a empresa está lá bela, tranquila, porque ela é pública. Isso não existe mais. Estamos no século XXI, acabar o privilégio. Isso é privilégio, isso aí não é algo justo para o cidadão, é um serviço pago, não é voluntário, não é de graça. Então, nós temos que cobrar, nós temos que exigir, e aí a empresa que sobreviver vai ter que ser uma boa companhia. E eu acho que a gente vai ter, no final, vai ter um misto de boas empresas públicas e boas empresas privadas, que é o que o mundo inteiro tem. O Giovanni falou uma coisa bem no início, só para terminar, Giovanni. Você falou da questão mas se vende que no mundo está reestatizando. Eu tive num debate lá no Canal Livre e me perguntaram isso também, né? Todo lugar que eu vou me perguntam. Eu falo, nós não corremos risco, porque aqui já é público. Nós não precisamos voltar para trás. Né? Exatamente. Não precisamos voltar para trás, aqui já é público. Né? Se tivesse funcionado tudo direitinho, a gente não estava aqui fazendo o webinar, discutindo. Então, gente, queria agradecer, muito obrigado aí. Desculpa não poder ficar mais, mas tem coisas aí ainda para acontecer hoje. Queria agradecer. E o Trata Brasil, o nosso e-mail lá é tratabrasil@tratabrasil.org.br. Podem endereçar suas perguntas. Teremos o maior prazer de responder. Então, queria agradecer aí, viu, Bruno, Giovanni, Daniela, Fernanda, e estou à disposição. Obrigado. Obrigado você, Edson. Excelente esclarecimentos aí. E até a próxima, né? Obrigado. O que a CETESB faria, Fernanda? Hein? Agora me esqueci o termo. Olha, como responsabilidade administrativa, né, a gente sempre olha para a conduta. Então, tem que ver com relação ao passivo de infração administrativa, teria que ver que, de fato, teve a conduta. E com relação à necessidade de reparação do dano, esse aí é para qualquer um que tenha se beneficiado de alguma maneira. O ônus vem também com a assunção do empreendimento, então eu acho que a gente tem que ver como vai se dar esses acordos, né? Mas
com certeza, a reparação ambiental, a gente pode se socorrer de qualquer um dos atores que estejam presentes. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa. Não, imagina, eu achei que tinha terminado, fica à vontade, Bruno. Não, eu queria fazer uma pergunta na sequência disso, como alguém que não é de ambiental, porque para isso a gente tem o Giovanni, então eu me sinto muito feliz em ser ignorante em alguns temas, tá? Mas porque o investidor na área de infra, ele pergunta isso para a gente, né? E a Ana fez a consulta pública, que encerrou dia 25, para a agenda regulatória, e ela pega a parte de matriz de risco dos contratos e ela joga para um segundo semestre, né? Para um segundo momento ali, né? E nesses contratos de concessão todos, o que se tem tipicamente é aquela coisa, a União faz, né? A União, ou pensando no federal, mas o poder concedente faz todas as análises, inclusive ambientais, e joga no edital, né, o clássico, olha, eu fiz todas as análises, mas você não se baseia em nenhum deles, porque você tem que se basear nas suas próprias análises, aquilo não serve para responsabilidade de eventualmente nada. Né? Esse é o... editais um pouquinho melhores em relação a isso, mas a gente ainda tem muito essa situação, e é uma pergunta que a gente recebe muito de investidor, então, se tiver um passivo ambiental, que na prática o cara fez o quê? 4 visitas técnicas, 5 visitas técnicas, leu 2 relatórios, né? Se tiver um passivo ambiental, eu vou ter que encarar essa bronca sozinho, e aí eu sei que para a remediação a coisa é diferente, mas não existe uma forma de, na prática, a gente conseguir explicar com exemplos práticos aí, uma divisão de responsabilidade um pouco na prática, muito embora ela seja formalmente solidária, ou seja, o que a gente pode fazer para... O que eu, que não sou de ambiental, posso fazer para tranquilizar o sujeito que assumiu isso? A pergunta, no fundo é essa. Eu acho que... Eu vou agora, eu que esqueci a palavra, mas você tem uma ação que você vai ver para verificar quem foi que causou esse dano para você poder, porque assim, no ambiental você vai ser responsabilizado. Uhum. Então isso por isso que a Ana coloca, nos casos de energia elétrica, a ANEEL também não se responsabiliza. Então assim, quem assume essa operação, assume os riscos e assume o passivo também. Mas aí você tem uma ação regressiva que você pode verificar com quem que causou o dano e você vai ter esse direito de se ressarcir. Mas isso não é com o órgão ambiental, não vai ser com o Ministério Público, não vai ser com a ANA, possivelmente, vai ser de fato uma ação para trás, ou se tiver um contrato, um consórcio, isso já vai ter em contrato, por isso é muito importante nos contratos de consórcio, isso tem uma responsabilidade muito bem delimitada, porque com certeza vai se resvalar no direito civil posterior, porque no ambiental não vai ser tratado dessa forma. Mas também assim, né, a gente tem como, na eventual ação civil pública, você demonstrar, você vai ter maneiras de demonstrar que talvez essa não tenha sido sua responsabilidade. Mas se o Ministério Público, por exemplo, entender que você é aquele que tem maior capacidade de fazer a reparação do dano, isso vai resvalar, com certeza. Não é punível a terceiros, né? Por isso os contratos, né, Bruno? Que a gente sempre fala para os clientes, né? Muita atenção aos contratos, discutir bem as questões ambientais, como é que está, se tem algum passivo. Então, acho que isso certamente é um ponto muito importante a ser considerado nas transações, né? Beleza. Posso fazer uma sugestão só, Giovanni? A gente está chegando perto das 10. Só queria fazer um encerramento formal, que eu acho que alguns de vocês podem ter algum compromisso. A gente tinha pedido para vocês ficarem até umas 9h30. Já queria agradecer por terem estendido até as 10. E aí, quem puder e quiser ficar, a gente segue batendo papo, mas eu queria só formalmente fazer o nosso encerramento e até convidar quem está assistindo a gente, a partir de agora, poder se manifestar também, fazer pergunta. Eu sempre gosto de ouvir os comentários. O Walter está com uma cara ali de quem tem algo a dizer e sempre abrilhanta os nossos Fica na Sua. Se vocês concordarem, eu queria só pedir para a Daniela fazer uma palavra de encerramento e aí a gente fica livre para quem precisar atender a outros compromissos, inclusive domésticos, e quem quiser ficar no nosso Fica na Sua, tomando um drink com a gente, fica combinado, se vocês toparem. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o Rodrigo pela oportunidade, foi um grande aprendizado, né, hoje com o Edson, com a Fernanda,
Giovanni Bruno, quer dizer, eu mais aprendi aqui do que falei, mas, de qualquer forma, acho que há uma expectativa grande, como o Edson falou, com relação aos decretos, né? A Fernanda também falou das resoluções, então acho que muitas questões regulatórias vão ser esclarecidas ao longo aí desses decretos e de resoluções, inclusive resoluções conjuntas, às vezes, do órgão ambiental com as agências. Até agora há pouco o IBAMA e a ANA editaram uma resolução conjunta, então isso pode acontecer, né? Então, em razão disso, eu acho importante também esse bom relacionamento entre instituições, entre os entes federativos, né? Como o Edson falou, nada de briga, eu acho que o objetivo é um só, que é justamente atingir essa meta de universalização. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade do aprendizado e agradeço também a todos aí que estão nos ouvindo aí e até uma próxima. Obrigado, Daniela. Eu vou oficialmente, então, a gente pediu uma salva de palmas para os nossos oradores, a salva de palmas virtual aqui. Eu vou bater uma palminha aqui. A gente ainda sente falta desse contato presencial aqui para a gente poder se aplaudir e se ovacionar, mas o Congresso Ambiental acho que vai ser o primeiro evento semipresencial nosso. A Fabíola já está com a passagem comprada, eu sei que ela vem aqui, a gente já reservou a primeira fila para você, Fabíola. Vai ser um prazer receber você. Daniela, você vem presencialmente ou telepresencialmente? Presencialmente? Não, então, vou presencial. Tá joia, está todo mundo convidado aqui para nos encontrar. Então, desculpa essa interrupção abrupta, Giovanni, era só para a gente poder fazer esse momento. Imagina, por favor, Rodrigo, fica à vontade. Vocês têm horário também, às vezes isso aqui fica até tarde, daqui a pouco aparece o Rafael Valverde sem camisa lá em Salvador, que ele só chega na hora de beber, né? Até às 10 horas, quando o pessoal fala coisa séria, ele está fazendo crossfit. Quando aparece umas 10h30, ele aparece aqui com o copo na mão. A Giovana já está dando risada ali no sofá dela. Até agora estava ela numa câmera, a Amanda na outra, mas dá para ver que é o mesmo sofá as duas. As duas estavam lá só para fazer número. Conversando bastante as duas. Mas Rodrigo. Oi, eu quebrei o fio da meada. Acho que o Giovanni estava conversando alguma coisa com a Fernanda quando eu entrei. Não, por favor, fique à vontade, fique à vontade. Tá joia. Rodrigo, para não perder o costume de não fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta à Fernanda. Fernanda, em 2001, aqui é Ronaldo Cavalcante, Pernambuco. Em 2001 até de 2000 a 2005, eu fui diretor de meio ambiente do Estado de Pernambuco e coordenei a política de resíduos sólidos do Estado de Pernambuco. Foi a terceira ou quarta política de resíduos sólidos instalada. E um dos itens que nós estabelecemos é que, implantada a política, os municípios receberiam o aterro sanitário controlado e licenciado, receberiam o ICMS socioambiental. Então, eu não estou mais no governo do Estado, estou fora, estou numa costura, e estou ouvindo aqui agora o seguinte: a semana passada tivemos um webinar aqui, e em Pernambuco tem 183 municípios. 79 municípios estão recebendo esse ICMS por ter o seu aterro sanitário controlado e licenciado. A região metropolitana é composta de 14 municípios, todos eles estão com aterro sanitário controlado e licenciado. Eu quero saber, fiquei muito feliz de você falar aí, nós usávamos muita referência, 2000, 2001, 2003, a referência de Minas Gerais, principalmente São Paulo, e nessa época, como diretor, a gente usou muito essas referências do aterro sanitários, onde a gente teria a questão do controle, né? Controle total, acabando reduzindo lixões, mas estabelecemos isso do ICMS socioambiental, e o município recebe um percentual a mais por terem acabado o lixão e implantado o seu aterro sanitário. Então, eu gostaria de saber se desses municípios todos que vocês fizeram, se tem também esse instrumento na política, porque eu achei muito relevante, e aqui em Pernambuco está avançando muito com relação a essa questão. Só para contextualizar, o Ronaldo é sócio da Diversa Consultoria Ambiental, fica lá em Recife, parceiro nosso, tem uma larga experiência no setor elétrico, do grupo Brenan,
e é o melhor guia de praias e gastronomia de todo o Nordeste brasileiro. É verdade. Tenho que defender isso aí. O Ronaldo levou a gente para Recife, a gente fez o melhor passeio que a gente podia ter feito e foi ótimo, né, Gi? Bom saber, é bom saber. Bom saber. Walter Senise, quer fazer algum comentário, meu amigo? Ô, Giovanni, não sei se fiz a pergunta, Fernanda, gostaria de falar. Me desculpe, gente, é porque ficou. Eu achei que. Eventualmente a gente vai deixar a Fernanda responder aqui. Eu que baguncei a coisa. Mas obrigado aí, Rodrigo, pelas palavras. O pessoal é sempre muito simpático aí da Viex. Um abraço. Ronaldo, eu não sei te dizer. Eu acho que não, mas eu não sei, porque isso realmente não é diretamente com a CETESB, né? Isso seria um instrumento diferente aí, não seria aplicável pela CETESB. Agora, o que me chamou a atenção na sua fala é que você falou que vocês usam a metodologia de controlado, né? A gente atualmente utiliza adequado e inadequado com alguns parâmetros, então acho que isso vai ter uma diferença, talvez, na metodologia que o Estado de São Paulo utiliza, do que o Estado de Pernambuco, pelo que você está falando, utiliza. E eu não sei te dizer, porque isso é uma questão muito técnica de IQT, IQR, mas no inventário que fica disponível no site da CETESB, tem todos os parâmetros, todos os municípios, tem a metodologia, tem o documento que o fiscal usa na hora de analisar os aterros, o que ele preenche, então tem inclusive esse anexo. Eu acho que talvez seja interessante fazer essa comparação, mas realmente com relação ao ICMS eu não sei te dizer. Obrigado. Muito bem, obrigado, Fernanda. Walter Senise, estou vendo que você está acompanhando aí, eu sei que você manja muito do assunto também. Nada, obrigado. Boa noite aí para todo mundo. Bom te ver, viu? Bom te ver também. Estou vendo que você está com cara de pai, novo, muito bom. Filho faz muito bem. Filho faz bem. É um prazer ver todos vocês aí. Estou vendo um monte de gente boa aqui. Eu, na verdade, estou aprendendo muito aqui. Eu só me pego num ponto, assim. Eu acho que eu demorei um pouco para ver, confesso, o tal do novo marco legal. Mas algumas coisas eu acho que deveriam ter inovado e não inovaram, né? Eu acho que tem algumas coisas muito bem-vindas, como, por exemplo, até no conceito, se a gente pegar o conceito de esgotamento sanitário, ele na atualização, ele trata o esgotamento sanitário agora como algo que vai a partir da coleta, né, e aí o antigo texto falava até o lançamento no meio ambiente. Agora o novo texto fala o lançamento de forma adequada no meio ambiente. Ótimo. Por outro lado, vem o artigo 3º-B, que de alguma forma copiou o que o decreto de 2002, lá de 2010, inovou, quando ele abre o conceito de esgotamento sanitário, serviços de esgotamento sanitário, e aí ele põe em diversas etapas. Então, este conceito que é o esgotamento sanitário, que no meu entender é de fato da origem desse esgoto até o lançamento final ambientalmente adequado, o decreto em 2010 ele dividiu em diversas etapas, e este mesmo artigo do decreto foi copiado agora no artigo 3º-B da lei, que por consequência lá no 45 fala da possibilidade de você cobrar pelo tratamento ou pelo esgotamento sanitário a partir de uma ou diversas etapas concluídas. Então, a partir do momento que eu passei a rede, se ela está funcionando ou não está funcionando bem, se ela está tratando não está tratando bem, eu já tenho o direito de cobrar. E aqui eu vejo dois problemas sérios. Uma que é pela cobrança de algo que não está funcionando. Dois, que eu acho que é mais sério ainda, é você... vocês todos aqui já devem ter enfrentado esses problemas. Quer dizer, você tem empresa que está tratando muito bem o seu esgoto. Em um certo momento, o pessoal me liga, Senise, o pessoal bateu aqui na porta, falou que aquele investimento que eu estava fazendo para melhorar o meu sistema de tratamento, para atingir o artigo tal da lei,
eu não preciso mais fazer porque agora a rede pública vai passar aqui na porta da empresa, então posso jogar direto na rede. O que eu faço? Continuo investindo na melhoria do meu sistema ou não? Eu falei, continua, porque você não sabe se lá na ponta esse esgoto que está na rede pública vai ser devidamente tratado. E aí entra a questão da responsabilidade. O Edson comentou aqui sobre Guarulhos. Eu lembro quando eu escrevi um artigo sobre a lei de saneamento lá atrás, que acho que a gente começou a escrever acho que em 2014, depois terminamos em 2017, e infelizmente, como o Edson está falando aqui, quer dizer, o tratamento pouco tinha evoluído. E aí ele comentou de Guarulhos, e eu tive um caso desse aqui em Guarulhos, para quem não é do estado, mas Guarulhos é um desses municípios que sempre teve muito problema com o tratamento de esgoto. Eu lembro que na rádio, acho que na CBN, tinha sempre lá o repórter que comentava tal, que o Guarulhos continuava lançando esgoto in natura, sem tratamento nenhum. Ele chegou a assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, e esse termo foi sendo prorrogado, acho que até agora não terminou. Então, acho que uma parte deste esgoto de Guarulhos continua sendo lançado no Rio Tietê, ainda sem o devido tratamento. E uma dessas empresas que me ligou foi exatamente isso. Falou, olha, Guarulhos agora vai passar a rede pública e estão mandando a gente ligar. Como, de fato, a legislação de São Paulo, desde 76, o decreto 8468, a Fernanda vai me corrigir, mas acho que lá o 19 e tal, enfim, manda isso. Quer dizer, a hora que você tem a rede pública chegando, batendo na tua porta, você é obrigado a ligar na rede pública. Isso seria fantástico a partir do momento que esta rede pública está funcionando, do começo até o fim. Mas se não... E eu até estava vendo aqui as mensagens de veto, eu falei, quem sabe vão mudar aqui esse dispositivo, mas vi que isso não alterou. Então, eu acho fantástico aqui todas essas inovações que teve na parte de gestão, tudo, o Bruno aí estava explicando, tudo mais. Mas nessa parte de pagamento, especialmente na parte de responsabilidade ambiental, me preocupa bastante, até porque isso pode gerar uma febre de diversos municípios começarem a instalar um monte de rede, e aí muda a gestão e esse tratamento nunca vem. Mas passou a rede, eu sou obrigado a ligar na rede, né? Então, é isso que eu deixo aqui, essa breve reflexão, só para provocar excelente, um pouco. Excelente, Senise. Giovanni, só... Eu Vai sei lá, que Daniela. Só completar, eu acho que isso foi, que eu lembro, isso já tinha sido até pacificado lá no STJ, acho que a Daniela pode me corrigir lá atrás, e o STJ tinha batido e falou, não, tem que pagar a partir da... Mas eu não sei se isso tem uma expectativa de poder mudar, enfim. Só completando, desculpa, Daniela. Desculpa. Eu também tenho que encerrar minha participação, porque eu também vou ter um compromisso, mas só para ficar registrado que a obrigação, aquela expressão em latim que eu falei é propter rem, quer dizer, a obrigação de reparar e de se responsabilizar pelo passivo ambiental acompanha a coisa, não o dono, digamos assim. Não sei se era isso, Giovanni, que você tinha tentado, você falou, e eu tentei lembrar o nome da expressão em latim, mas era essa, a obrigação propter rem. Exatamente. Aqui a gente está usando a expressão in vino veritas, Daniela. In vino veritas é a melhor. Estamos levando ela ao pé da letra aqui. E, inclusive, se a gente se propôs que fica na sua, tipo, ter cada um com um copo, o nosso pacta sunt servanda também está sendo servido. Muito bem. Tá bom, Rodrigo, eu também tenho que, na verdade, sair. Que eu tenho, como o Walter colocou, filho pequeno ali. Então, eu mais uma vez agradeço a presença, especialmente da Fernanda e do Edson, que já teve que sair. Obrigado, Fernanda, pelo seu tempo. Você também é mãe de filho pequeno. Obrigado por estar até essa hora com a gente. E agregando bastante essa gestão da CETESB, eu acho que algo muito positivo que vocês trouxeram foi essa publicidade. Vocês estão discutindo os assuntos, né? Vocês estão dando publicidade, vocês estão ouvindo as pessoas, participando dos eventos. Acho que isso é muito bom, porque isso acho que fomenta a diversidade de ideias e quem não tem medo de dar cara para bater, né? Acho que são as pessoas que de fato conseguem realizar mais. Então, parabéns ali, mando um abraço também para a doutora Patrícia.
Pode deixar. Eu que agradeço muito também a oportunidade. Eu acho que é sempre bom a gente poder tratar dos temas e ver, né, as dificuldades que o setor enfrenta. Eu acho que também é essa ideia que a gente, não só o CETESB de Porta Aberta, a Câmara Ambiental, mas participar dos eventos e estar aqui sempre à disposição mesmo. Eu queria registrar... E eu queria comentar sobre o comentário de Walter depois. Vou me botar na fila. Tá, joia. Não, e pegando o carona no que o Giovanni falou, em 12 anos de evento AVIEX, a CETESB não se furtou de participar de nenhum. Todos os eventos que a gente mandou o convite para a AVIEX, sempre teve um representante e sempre foi alguém com mais alto nível. Então, nosso reconhecimento e registro também que a CETESB sempre foi uma empresa muito aberta, uma entidade muito transparente que se contribuiu muito para a disseminação do conhecimento. Eu estou vendo aqui o Enio Fonseca que entrou. Ele estava falando de quem entra no final só para tomar cerveja. Nosso superintendente do IBAMA, Enio Fonseca, está ali embaixo prestigiando a gente. Obrigado mais uma vez, Giovanni. Eu sei que você está com um filho pequeno. Fernanda também, mais uma vez. Bruno e Giovanni, eu queria conhecer vocês pessoalmente, né, no nosso Congresso Ambiental. Foi um prazer fazer esse congresso com vocês. Vão ter que aturar a Daniela também lá no Congresso, presencialmente, a Fabiola, todo mundo que vai estar com a gente. Excelente. Obrigado a todos. Muito obrigado. A gente agradece aí a oportunidade, né? Eu também preciso sair, ainda tenho algumas funções de prazo e etc. E eu preciso comprar comida para gata, né? O pessoal sabe, a gente foi se reunir um pouco antes, eu me atrasei um pouco porque eu precisei alimentar o animal que estava me mordendo antes do início da call, né? Acho que a conversa foi excelente. Eu abusei aí da habilidade de absorção de conhecimentos, né? E de puxar conhecimentos para uso próprio. E queria dizer que a gente está à disposição aí, né? Para colaborar, para estar com vocês sempre. A gente tem um material que a gente preparou, um material também sobre o marco legal do saneamento, um material um pouquinho diferente daqueles que saíram no susto ali do momento, então é um material um pouco mais robusto, ele parece grande, porque são 60 páginas de PDF, mas eu juro que está em língua de gente, tá? E tocando nesses assuntos, sabendo que a gente corre o risco de ter que revisá-lo daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias, né? Que a coisa vai se atualizando. Eu acho que a gente pode passar aí para todo mundo que se interessar, passar para a VIEX, etc, tá? E a gente agradece aí muito a oportunidade. A gente tem um mail de todo mundo que participou hoje, a gente repassa esse material para a atualização de vocês. Combinadíssimo. Gente, um abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Até o próximo Fica na Sua. Uma colega do Giovanni e do Bruno, a Renata Amaral, que vai falar da importância do departamento jurídico nas questões envolvendo a sustentabilidade. Também é um evento, é uma discussão muito rica, viu? Já deixo aqui para vocês participem, porque agrega muito valor, viu? É um conteúdo que a gente trouxe, um estudo que foi feito pela nossa rede de escritórios, né, do Baker McKenzie. Então, tem um conteúdo muito rico que vale a pena ouvir e entender, porque essa questão de sustentabilidade, ela não é tão simples quanto parece, né? Todo mundo fala dela, mas ela é meio complexa e é difícil você materializar a sustentabilidade, né? Então, esse próximo evento, vamos ter aí grandes personalidades aí de empresas multinacionais, então acho que vai ser muito positivo. Então, galera, um abraço a todos. A gravação disso fica no site da VIEX, para quem quiser assistir.